Hora H do Agro, com Kellen Severo. Os produtores rurais acompanham de perto as consequências de uma possível retaliação de Israel ao Irã. A comentarista de agro, Kellen Severo, traz os destaques para petróleo, carnes e adubos. Mais países vão se envolver nesta guerra? Há uma solução de curto prazo ou ela vai virar, sim, uma guerra longa? Não há uma solução de curto prazo. Essa guerra já é longa, no caso dos países do Oriente Médio, com exceção da guerra Irã-Iraque na década de 1980, uma das guerras mais longas no Oriente Médio, certamente nos últimos anos, e o risco maior está justamente na interrupção do tráfego no Golfo Pérsico. Se houver um conflito direto com o Irã, que não seja uma operação pontual de bombardeio de determinadas instalações iranianas, pode haver uma situação em que o Irã vá retaliar contra os países vizinhos e isso eventualmente gera uma situação de interrupção do tráfego no Golfo Pérsico, e isso leva a uma interrupção do transporte de petróleo e dos seus derivados. Isso vai afetar as exportações do Irã, isso vai afetar exportações de outros países do Golfo Pérsico e isso vai afetar as exportações de países que necessitam do Golfo Pérsico para acesso dos portos daqueles países que lá estão localizados. Quais são os riscos mais importantes que você quer destacar para a nossa audiência? Sim, infelizmente o professor tem razão quando coloca que essa retaliação pode gerar uma escalada ainda maior, né? E aí a gente vê o problema. Claro, a gente tem que olhar essa geografia de onde serão os ataques e que respingos eles terão nos outros países. Porque veja, a Ucrânia, Kelly, está em guerra com a Rússia há mais de 1 ano e meio e está crescendo a sua exportação em 15% de grãos. Ou seja, aonde está tendo a guerra, e aí a gente tem que olhar. Se ela ficar restrita, como está agora, lá no Líbano e assim por diante, você tem uma situação que é a que estamos vivendo e conseguindo contornar agora. Como bem coloca o professor Samuel, se você tiver ataques diretos ao Irã, com retaliações dos países vizinhos, isso sim começa a complicar bastante esse fluxo que antes referimos. As empresas acharam alternativas, claro que também os países terão que buscar essas alternativas por terra, mas tudo isso fica muito mais custoso. Fica mais custoso, mais complicado e mais difícil de chegar. Atrasa os containers não voltam, isso tudo é um processo difícil. Mas está no radar. Muitos produtores ainda têm negócios para fechar e querem saber se o custo pode ficar mais alto à medida que escala o conflito no Oriente Médio. Já está ficando, tá? Essa semana a gente teve um aumento no preço da ureia de 10 a 15 dólares por tonelada, e se continuar essa escalada ou piorar, a gente tem um risco muito grande envolvendo grandes fornecedores de ureia para o Brasil e para o mundo que estão no Oriente Médio, como é o caso do Irã. O Irã hoje ele representa 10% das exportações globais e nós estimamos que o Irã participe aqui no Brasil com 20% do que nós importamos de ureia. O Brasil não produz absolutamente nada de ureia, então depende 100% das exportações. Qualquer tipo de tensão na região pode sim trazer e já está trazendo um certo risco para o mercado brasileiro. A análise completa você acompanha no programa Hora H do Agro, disponível no YouTube da Jovem Pan News.